Olá, essa é mais uma aula de biologia aqui do canal HomeBio, e nessa aula a gente vai falar sobre as propriedades da água. Como você já deve ter ouvido falar, a água ela é muito importante, né? Isso porque ela é uma substância essencial para a manutenção da vida, né? Ela é um dos componentes básicos da célula, como é muito falado também, a maior parte do nosso corpo é composto por água, né? Mas a gente vai, nessa aula, entender melhor o porquê, né? Ela tem toda essa importância, né? Quais são as características da água que faz com que ela seja tão importante. E aí, né, aqui a gente vê o que vai ser falado no vídeo. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a molécula da água, e depois entrando na importância, né, dela para a vida, as características, né, como solubilidade, a água nas reações químicas, a relação com a temperatura e também duas características importantes que são adesão e coesão. E aí, falando um pouco sobre a molécula da água, né, essa é a característica mais importante que a água tem, né, que é a molécula, né, a famosa H2O, que todo mundo já ouviu falar, né, H2O. E vale ressaltar, antes de a gente entrar nesse assunto, que, né, muito se fala sobre a existência da vida sem água, né, tanto que procuram em outros planetas, né, sempre para saber se tem vida, procuram água e tudo mais. E muitos testes, né, já foram feitos para tentar alguma forma de vida sem água, né? E nunca foi encontrado, assim, não teve nenhuma teoria até hoje que foi comprovada, né? Porque nunca se achou uma molécula que tivesse as propriedades que a água tem, que a molécula da água tem, que são as propriedades que fazem com que exista, né, as propriedades que a gente vai falar, que estão relacionadas, né, com vários fenômenos que acontecem aí na natureza e que permitem a manutenção da vida na Terra. Então, falando isso, aqui na imagem a gente tem, né, a molécula do H2O. Como vocês podem ver, é um átomo de oxigênio, esse vermelhinho, e 2 de hidrogênio. E aí, o que faz com que eles se unam assim, né, nessa forma, como se fosse um triângulo, são as ligações covalentes, né, que unem esses átomos e formam a molécula da água. Vocês vão ver isso melhor na química, né, o que são ligações covalentes, estudar os átomos, os elementos químicos. Mas o que a gente precisa entender aqui, né, é que essas ligações covalentes, elas formam essa molécula. E aí, por conta da interação que tem nos elétrons, né, do hidrogênio e do oxigênio, a molécula, ela tem esses dois polos, né, o polo negativo e embaixo o polo positivo, né, que são os hidrogênios, eles ficam positivos, né, com essa interação, e o oxigênio fica negativo. Aí na imagem tá mostrando os sinaizinhos, né. E aí, isso confere a característica mais importante dessa molécula, que é a polaridade, né? Então, aqui do lado está escrito que a água é uma molécula polar. E isso é muito importante, né? Muito importante frisar isso. E mais para frente, vocês vão entender o porquê. E aí, aqui na imagem menorzinha, eu estou mostrando várias moléculas de água juntas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num copo de água, não tem um H2O ali, né? Tem vários H2O, tem várias moléculas juntinhas. E o que faz que elas ficam juntas são as chamadas ligações de hidrogênio, né? Que está sendo mostrado aí na imagem. Que o oxigênio da molécula junta com o hidrogênio das outras moléculas, né? E assim elas vão se juntando. Para ter um copo de água, são milhares, né, milhões de moléculas de água. E elas têm essa característica, né, essas ligações de hidrogênio, elas fazem com que elas tenham coesão, que é uma propriedade que a gente vai falar mais na frente, mas que já para adiantar, faz com que essas moléculas elas ficam bem grudadinhas, bem juntinhas. Dito isso, nós vamos, né, para essas propriedades que eu já falei aqui, que são tão importantes para a vida, e uma delas é a solubilidade. E aí, outra coisa que talvez você tenha ouvido falar é que a água é um solvente universal, né? Beleza, já ouviu falar isso. E o que isso significa? E aí tem total ligação com o que eu falei, da água ser polar, né? A polaridade da água. A polaridade da água, ela faz com que a molécula de água seja atraída por vários outros tipos de moléculas diferentes.
Isso também confere a capacidade de dissolver uma grande variedade de substâncias, né? A água, ela é o líquido que dissolve substâncias mais do que qualquer outro líquido, né? E aí aqui eu coloquei uma imagem, né, pra gente lembrar, né, sobre o conceito de solvente, soluto, né? Então, quando a gente junta um soluto com um solvente, tem uma solução. E aí a água, ela consegue, né, juntar com vários solutos, com várias substâncias, para formar diferentes soluções. Um exemplo é com o sal, o NaCl, que muita gente também conhece, né? NaCl é o sal de cozinha. E a gente sabe que colocando o sal na água, ele é dissolvido, né? Isso acontece justamente por essa polaridade da água e essa atração que a molécula consegue ter com esses átomos, né? O Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloreto. Então, ela consegue, né, juntar com esses átomos e quebra as forças de atração que mantêm eles juntos. E aí, por isso que o sal se dissolve na água. E aí, né, pensando nisso, será que, como a água é solvente universal, são todas as substâncias que ela consegue dissolver? E não. As substâncias, né, hidrofílicas são as substâncias que são dissolvidas, né, que têm afinidade pela água. Então, hidrofílica tem afinidade pela água, que são também polares, né, como a molécula. Mas tem algumas substâncias que a água não consegue dissolver, que são chamadas hidrofóbicas, que não têm afinidade com a água. Que é, por exemplo, o óleo. Vocês também já devem ter percebido, né, feito experimentos, até mesmo no dia a dia em casa, que o óleo e a água não se misturam, né? Então é por isso, o óleo é uma substância hidrofóbica e então a água não consegue dissolver. E aí, por conta dessa solubilidade, outra propriedade muito importante, né, que vem com isso é o transporte, né, de substâncias que a água consegue fazer, né? Onde quer que, justamente por ela conseguir solubilizar esses diferentes, né, tipos de substâncias, onde quer que a água vai, ela consegue transportar minerais, nutrientes, né, vários tipos de compostos químicos, como, por exemplo, na nossa corrente sanguínea, né, tem água, e o sangue que transporta, né, os nutrientes que a gente precisa no nosso corpo, também a mesma coisa com os vasos condutores das plantas, né. Então, é uma capacidade muito importante também o transporte, que acontece por causa da solubilidade, né? Que está também relacionado com a polaridade da água. E outro exemplo também são os animais aquáticos, né? Que eles conseguem sobreviver na água graças ao oxigênio que está dissolvido nela. Né? A água do mar é como se fosse uma solução também, com diversos solutos dissolvidos, que são importantes para a manutenção daquela vida aquática ali, né? É outro exemplo também de manutenção da vida, né? Graças a essa polaridade e solubilidade da água. Outra característica muito importante também é a presença da água nas reações químicas. Então, quando a gente fala de reação química, são transformações que acontecem em um meio, né? Então, eu coloquei aqui também, tem uma imagem com um exemplo, né? Quando a gente junta reagentes, eles formam, né? Aquelas moléculas são rearranjadas e formam um produto. E a água ela tem essa capacidade, né, de rearranjar essas moléculas por conta de, como eu falei à frente, a polaridade dela, né? Essa afinidade que a molécula d'água consegue ter com essas diferentes substâncias. Por conta de, né, a maioria das reações que acontecem, elas precisam de um meio aquoso. E quando a gente fala desse meio aquoso para acontecer reações químicas, a gente está falando do meio metabólico, né? Então, que é o metabolismo. O que é isso? São as reações que acontecem no nosso organismo para a manutenção dele. Então, o tempo todo está acontecendo reação química para manter, né, o nosso organismo funcionando. Isso é o metabolismo, né? Então, quase todas as reações que acontecem precisam da água, né? E pensando um pouco também, voltando um pouco para essa imagem, a água ela pode ser tanto um reagente, que vai fazer parte ali para gerar um produto na reação, como ela também pode ser um produto, como está no exemplo dessa reação na imagem. E aí, pensando nessa questão do metabolismo que eu falei, uma coisa muito interessante também a gente perceber é que quanto mais velho um organismo, menos água ele possui. Então, se a gente for pensar, se for comparar uma criança com um idoso, a criança ela vai ter muito mais água no organismo dela. Como eu tinha falado lá na frente, que a gente sabe, todo mundo já ouviu por aí, que a maior parte do nosso corpo
é composto por água, né? Então, é em torno de 75%. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque depende do organismo. Então, uma criança, um neném que acabou de nascer, ele vai ter mais do que essa quantidade de água. E um idoso, bem velhinho, vai ter menos do que essa quantidade, né? E por que isso acontece? Porque quanto mais velho, a taxa, o metabolismo, ele vai diminuindo. Então, com isso, precisa de menos água, né? O organismo vai necessitar de menos água e por isso que essa quantidade diminui. Já uma criança, ela tem um metabolismo muito acelerado, porque ela está crescendo, né? A criança cresce muito rápido, porque o organismo está se desenvolvendo. Então, está acontecendo, né? O metabolismo está muito rápido ali, então ele precisa de mais água, porque para essas reações metabólicas, né, precisa do meio aquoso, como eu acabei de falar. Então, essa é outra característica, assim, bastante importante, né? Para funcionar, né, todos os organismos. Outra característica importante é a relação com a temperatura, né? Então, a água, o que a gente fala que é termorreguladora. E o que isso significa? Para tirar o calor da água, precisa de muita energia, né? Então, quando a gente está esquentando a água ali no fogo, né? Até ela começar a evaporar, por exemplo, é muita energia que está colocando ali naquele calor. E isso acontece devido ao calor específico. A água possui um alto calor específico. E o que é o calor específico? Né? Aqui a gente está vendo a descrição, né? O calor específico, ele é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de substância, né? De uma substância qualquer. Então, o que acontece, né? Pensando na água. Quanto maior o calor específico, é pouca variação de temperatura. E aí eu coloquei aqui uma foto da praia, né? Porque é um exemplo que acho que todo mundo consegue pensar, né? Dá pra pensar com piscina também, né? Não só com praia. Mas quando a gente vai na praia, por exemplo, de dia, né? Tá aquele sol bem quente, a gente pisa na areia e a areia tá muito quente. E a gente pisa na água e a água tá fria, né? Às vezes tá bem gelada. Por que isso, né? Porque a areia, ela tem um calor específico baixo, né? Então, rápido o sol bate nela, rapidamente ela já esquenta e chega àquela temperatura alta. E a água, por ter um calor, né, específico alto, ela recebe aquele calor ali do sol, mas ela esquenta, né, aos poucos, ela vai absorvendo aquilo aos poucos. E aí, quando chega no final do dia, na noite, a areia tá fria, né? Porque rapidamente que o calor parou de chegar ali nela, ela já perdeu aquele calor que ela estava acumulando. E a água não, você vai entrar na água, ela já vai estar morna, mais quentinha, porque todo aquele calor que ela ficou recebendo durante o dia, ela foi absorvendo aos poucos, e da mesma forma também, né, ela vai perdendo esse calor aos poucos. E aí a gente consegue observar na piscina também. E aí isso é importante, né, justamente para conseguir regular a nossa própria, né, temperatura dos organismos. Então, por exemplo, a gente pensar em um lugar com neve, um lugar que é muito gelado, muito frio, com muita neve, por exemplo, né? Não é o nosso caso no Brasil, mas vamos tentar imaginar um lugar assim. Se a gente do nada chegar num lugar agora com muita neve, sem roupa, sem aquelas roupas de frio, assim, com roupa normal ou sem roupa, a gente vai ficar com frio, mas a gente não vai congelar na hora, né? A gente não vai congelar imediatamente. Por quê? Justamente por isso, porque a água que está no nosso corpo, ela tem esse alto calor específico, então a gente vai perdendo esse calor aos poucos, a gente não, né, não congela. Então, com isso a gente consegue entender, né, essa importância no organismo, dos diferentes ambientes. E outras propriedades também importantes, né, características que a água tem, é a coesão e a adesão. A coesão eu falei um pouco, né, lá no início do vídeo, está relacionado com a força de atração entre os átomos e as moléculas. Então, as ligações de hidrogênio, né, que tem entre as moléculas da água, elas têm essa coesão, ou seja, elas são unidas muito fortemente, né? E isso cria uma característica muito interessante, que é a tensão superficial, que ela é a propriedade da superfície de um líquido, né, que permite resistir a uma força externa devido nessa natureza coesa das moléculas. Então, no caso da água, quando os oxigênios, né, quando eles ficam na superfície, então a gente tem ali, né, um lago, como por exemplo tá ali, né, que é provavelmente um lago ali na foto. Os oxigênios que ficam ali na superfície, eles interagem com o oxigênio que está no ar.
Então, ficam os oxigênios todos para cima e os hidrogênios todos para baixo. E aí, como elas estão ligadas bem fortemente, né, isso cria como se fosse uma película, né? E por isso que essa folhinha consegue ficar em cima. E outra coisa que a gente consegue observar, que provavelmente vocês já viram também, aqueles insetos bem pequenininhos que ficam ali, né, que conseguem ficar em cima da água. É por causa disso, né, por causa dessa força. Como eles são leves, né, eles têm uma densidade menor, eles conseguem ficar ali. E outra característica também importante é a adesão das moléculas, né? Como, né, volta na questão da molécula da água ser polar. Por causa dessa polaridade, as moléculas da água elas se aderem a outras substâncias, né? Então, a superfície de outras substâncias, onde ela cai ali, ela gruda. Então, joga água, ela gruda, né? As gotinhas, assim. E aí, isso confere uma outra também característica importante, que é a capilaridade. A capilaridade ela é a capacidade de transportar, né, da água se mover ali dentro de tubos e vasos, né? Porque quando, né, a água tá ali num tubo, ela consegue ir se aderindo à parede ali, as moléculas que estão na superfície das paredes dos vasos, né? E aí ela consegue, entre aspas, se mover, caminhar ali, né? Se mover. E aí um exemplo legal, né, que a gente pode ver é a questão dos vasos condutores das plantas, né? Que eu citei como exemplo também antes, né, que a gente consegue ver melhor nessa imagem, né? Quem já assistiu outras aulas aqui que tá falando sobre vasos condutores, né, sabe que o xilema é um vaso das plantas, né, importante. E aí, já pararam para pensar como que a água que tá lá no solo consegue subir para a planta, né? Porque a gente sabe que a água também é importante para a planta, né? Assim como é para a gente. E é por causa dessa capilaridade, né? Essa capacidade que a água tem de ir subindo ali pelos vasos, quanto mais fininho, mais, né, ela consegue caminhar ali. E como ela tem a capacidade também de transportar substâncias, né? Ela consegue fazer esse transporte dos nutrientes que são necessários para a planta. É bastante interessante isso. E a gente chegou aqui no final, essas foram as características, né, mais importantes, assim, que a gente consegue entender, né, a partir disso. É realmente importante, né, a gente escuta que que a água é importante para a vida, mas a partir disso a gente consegue entender como que ela influencia, né, alguns fenômenos, assim, que acontecem, né, como as reações químicas, que acontecem, né, naturalmente e que a gente precisa, né? A gente, os animais, os ambientes precisam, né, para manter a vida. Eu espero que tenha ficado bem explicadinho, que vocês tenham conseguido entender esses conceitos. Obrigado por assistirem até aqui. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários abaixo. Até mais!